Fico feliz de estar hoje junto contigo, recebendo do Senhor. Quinta da Fé. O Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Agradeço ao pastor Guilherme, permissão, né? Agradeço ao pastor Fábio, né, dona Luciana Torreão, pelo convite. Fiquei feliz em rever Conceição, Marquinhos. Não vou falar que a Conceição foi minha professora de escola dominical, não, porque... Pode falar, Conceição? Então é para vocês verem que eu sou novo, tá? Moro perto da praia, só pode, mas eu sou novo. Né, Conceição? Não sou tão velho, não. Então tá bom, graças a Deus. Queridos, nós atualmente estamos dirigindo a congregação 31 de março da igreja de Parque Paulista. Uma congregação nova, fizemos agora no último final de semana 5 anos. Na mesma reta da igreja de Parque Paulista, passa o morrinho, aonde muitas pessoas perguntam, pode sair alguma coisa boa de depois do morrinho? Falo como Jesus disse, vem e vê. Tem um povo naquele lugar que continua adorando a Deus, mesmo com todas as dificuldades. Tem um povo naquele lugar que continua exaltando a Deus, mesmo com os dias difíceis. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem operado milagres naquele lugar. Não porque é uma aldeia, não, é porque o Senhor continua sendo misericordioso para com as nossas vidas. Hoje eu tive a honra de estar sendo acompanhado pelo irmão Altemar, irmão Altemar, pelo Orlando, Renatinho, e aquele ali é o Luiz, Lula da bênção, e esse é o Lula do bem também, tá, irmãos? Então eu fico muito feliz, porque é sempre bom, quando nós saímos assim, temos o respaldo de alguém conosco, e eles vieram para adorar o Senhor juntamente conosco nesta noite. Queridos, eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo de número 8, é um texto bastante conhecido. Você pode ficar sentado. Eu não gosto assim de fazer uma leitura muito longa, mas eu vou te convidar a nós lermos 16 versículos. Eu, terminando a minha apresentação, né, sou casado, graças a Deus, há quase 10 anos, tenho com a dona Deisiane, uma jovem linda que não pôde vir hoje. Temos um casal de filho fogo puro. Chega na igreja, os filhos mais bagunceiros, você pode apontar e falar, são dele. Mas ainda bem que eu era quietinho, né? Não era? Então tá bom, obrigado. Foi um pastor há uns 15 dias lá na congregação, chegou lá e começou a entregar como que eu era quando criança. Falei assim, o senhor não volta mais para pregar aqui não, rapaz? O negócio é esse. Mas meus filhos são bênçãos, são herança do Senhor. E eu quero utilizar deles para mim falar com você uma coisa. O médico falou que para minha esposa engravidar precisava de um tratamento excelente. Precisava de um tratamento muito bom. Só que ele não falou uma coisa que era a peça primordial. Se Cristo quiser, ela engravida. E o Senhor não nos deu só um, o Senhor nos deu 2. Para a medicina, a forma qual a minha esposa se encontrava, ela não podia engravidar. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não tem medicina, não tem juiz, não tem inferno que vai dizer não, quando a palavra do Senhor for sim para a sua vida. Então toma posse nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Tu não sabe como Deus te usou nessa hora. Amém? Podemos ler? Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, que nos diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando.
Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio atrás dele, lhe tocou na orla da veste, logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, como seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmulo e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crer somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Meus irmãos, é um texto bastante conhecido. É um texto que todos nós, sendo novo de igreja, sendo antigo de igreja, já escutamos. Só que o Espírito Santo, desde terça-feira, ele começou a ministrar o meu coração sobre este texto. Eu comecei a pegar algumas coisas, eu comecei a olhar o texto de uma forma diferente daquela habitual que nós estamos acostumados. E hoje de tarde eu fui escrevendo algumas coisas. E se amanhã você esqueceu o que eu preguei hoje, guarde pelo menos o tema: fé, uma atitude de ousadia, um ato de coragem. Você vai me perguntar: mas Aldeir, o que isso tem a ver com o texto? Meu irmão, a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, ela vai dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. A Bíblia vai continuar e vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Todos que estão aqui, eu creio que você tem a sua fé. Eu creio que você tem fé, porque para você sair da sua casa, você venceu um dia cansativo, um dia de trabalho, e você falou assim: não, eu vou para aquele lugar porque eu tenho fé que o Senhor há de fazer um milagre na minha vida. E essa sua fé natural, ela te trouxe nessa noite, para que a sua fé sobrenatural, ela começasse a ser ainda mais intensificada. Eu comecei a ver quem é o Jairo nessa história, porque eu vejo aqui alguns personagens, e o primeiro personagem que eu vejo é um homem que tinha nome.
tinha nome. Se nós pegarmos todos os evangelhos, se nós olharmos em Mateus, em Marcos, em Lucas, nós vamos ver que aquele homem tinha um nome, e era Jairo, o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga. E nós vamos ver mais à frente que surgem personagens que não têm nome. Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite, independente se você é conhecido ou se não é, quando o homem do milagre chega na sua vida, alguma coisa diferente acontece. O milagre não aconteceu só na vida do homem que estava dentro da sinagoga. O milagre aconteceu na vida de uma mulher que tinha fé para chegar até o mestre. Não é o tempo de igreja, não é o seu cargo eclesiástico, não é o que você faz dentro da igreja que vai chamar a atenção do Senhor para a tua vida. E eu fui olhar para dentro de Jairo, o que é o chefe da sinagoga? Aí eu fui ler algumas coisas e eu fui ver que o chefe da sinagoga era um fariseu instruído. Meu irmão, observa só uma coisa, ele era um fariseu. Nós olhamos algumas classes, nós temos algumas classes dentro da Bíblia que ia contra Cristo, e uma dessas era os fariseus. E esse homem, ele era um fariseu, era um homem que ele era instruído dentro da lei judaica, dentro da sua interpretação. Ele dirigia ali o funcionamento das orações, dos serviços nas sinagogas. Quando olhamos para dentro de Jerusalém, nós vamos ver que Jerusalém era um lugar central do culto a Deus, e aquele homem fazia parte. Então havia outras pessoas que buscavam uma falha de Jesus para poder o crucificar. Haviam outros fariseus que buscavam uma falha de Cristo para poderem tirar sua vida. Mas mesmo em meio a toda essa dificuldade, havia um homem que ouvia falar de Jesus e sabia que só ele podia trazer um milagre para a tua casa. Às vezes você é o único na sua família que serve a Deus. E você fala assim: Senhor, a minha família zomba de mim. A minha família, ela diz coisas horríveis a meu respeito. A minha família, ela fala que eu estou separado porque o Senhor me chamou e eu estou te servindo. Ei, meu irmão, mesmo dentro de uma classe que despreza o Senhor ainda levanta pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E Jairo, ele vai ao encontro de Jesus. Só que no meio do caminho, já diria Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Só que no caminho de Jairo não havia só uma pedra, eu vou te falar que havia uma pedreira. No caminho de Jairo não havia uma pedra que o impedia de ele chegar no milagre. No caminho de Jairo havia uma pedreira que o afastava de Cristo. Primeira pedra que havia era o status. Irmãos, uma das coisas mais difíceis que tem no homem servir a Deus é o status. Eu me lembro dentro da narrativa bíblica de um homem chamado Naamã. Naamã, ele, em uma das suas guerras militares, há uma jovem capturada, levada para dentro da sua casa para servir de serva. Aquela jovem, ela olhava Naamã, chegava fardado, mas quando tirava a farda havia lepra. E ela vai falar com a esposa de Naamã: se meu servo soubesse que há homem de Deus. Se o meu senhor soubesse, que há alguém que pode curar essa lepra dele. E ele vai até o rei e pede cartas. Quando a carta chega até o rei de Israel, o rei rasga as vestes e fala: quem este homem pensa que eu sou? O rei, por certo, pensou: esse homem está querendo um argumento para ver uma guerra. Só que, meu irmão, o rei estava fora do propósito, o rei estava fora da visão.
E o assunto vai chegar até Eliseu, e Eliseu vai falar: deixai vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E Naamã vai até Eliseu, que não atende, manda mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Meu irmão, para ele se lavar, a primeira coisa que ele ia precisar fazer era tirar a sua farda. Ele ia precisar se despir do seu orgulho. Ele ia precisar se despir do seu status. Ele ia precisar tirar do seu ombro a patente. Ia precisar descer ao Rio Jordão. E ele vai falar: mas não poderia ser outro rio de Damasco? Não, precisa ser no Jordão. Precisa ser no Jordão 7 vezes. Mas, meu Senhor, nós já chegamos até aqui, o que é que nós vamos fazer? Mergulha. O homem não falou que poderia? Não, mas aqui eu não vou descer. O status estava impedindo aquele homem de chegar na bênção. Só que quando ele começa a repensar sua situação, quando ele começa a se lembrar que por debaixo daquela veste, por debaixo daquela farda, havia lepra, ele vai falar: eu vou ver o que vai acontecer. Mergulha a primeira, nada acontece. Mergulha a segunda, nada acontece. Mergulha a terceira, eu vou embora. Não, calma aí, ele falou 7, está faltando pouco. Mergulha a quarta. Ei, não é dessa forma quando você começa uma campanha dentro da igreja. Você começou a campanha hoje, você já quer o milagre amanhã. Meu irmão, você está no seu tempo, mas Deus tem o tempo dele, e no tempo dele as coisas vão acontecer, o milagre vai chegar. E vem o 4º mergulho, vem o 5º, vem o 6º. Porém a Bíblia vai dizer que quando ele mergulha a 7ª vez que ele sobe, sua pele estava como a pele de uma criança. Ele precisou se despir do seu status, precisou descer. Ei, você quer tocar o coração de Deus? Não sobe, desce. Você quer chamar a atenção de Deus? A escada de Deus é diferente da sua. Para você subir, você precisa descer. Então, enquanto nós não descermos, nós não conseguiremos alcançar o milagre, porque Deus não nos olha assim ou assim, Deus nos olha assim, dessa forma. Então a primeira pedra que havia no caminho de Jairo era o status. A segunda pedra que havia no caminho de Jairo eram as multidões. Você observou que as multidões estavam no plural? Sabe por quê? Porque quando as coisas vêm na sua vida, é as multidões do desemprego, as multidões da doença, as multidões dos problemas, as multidões, muitas vezes até da falta de fé. Eu estou me recuperando de uma pneumonia. Na semana que eu caí, caiu todo mundo em casa. Meu filho mais novo pegou chikungunya. Minha filha pegou um resfriado fortíssimo. Eu com pneumonia, a patroa mais meio barro, meio tijolo e tendo que segurar a ponta. Na hora que as multidões elas vêm contra a nossa vida, não é uma multidão. Não foi uma multidão da pneumonia, foram umas multidões. Mas eu tinha certeza que assim como Deus ele realizava milagre no passado, Ele continua realizando milagre no presente. O Senhor, Ele foi lá em casa, Ele visitou de tal forma que as multidões elas tiveram que se afastar, porque o homem do milagre quando chega, ele chega para resolver o problema e ponto final. Terceira pedra que havia, uma mulher enferma. Nós somos imediatistas, amém ou não amém? Nós queremos as coisas para ontem. Nós não queremos as coisas para hoje, nós queremos para ontem. Eu preciso disso daqui, mas eu preciso para ontem. Às vezes o carro que eu trabalho dá problema, eu vou levar no Renato. E aí, quando que eu... Não, Renato, mas é para ontem que eu preciso. Nós somos dessa forma. E no meio do caminho dele agora vai surgir outro grande problema. Vai surgir uma mulher enferma. Jesus, ele vai
junto com Jairo, mas ele precisa parar, porque ele fala: alguém me tocou. E quando eu olho para dentro dessa mulher, eu vou ver que ela era considerada uma mulher imunda. E não era um ano, não era um mês, não, eram 12 anos que ela padecia. Há 12 anos ela sofria, há 12 anos ela buscava por soluções, por saídas, por curas, e não achava. A Bíblia vai dizer que todos os seus bens ela gastou com médico, e nenhum pôde dar jeito. E agora, quando aquela mulher, ela coloca o desejo, ela coloca no seu coração, e ela fala assim: se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ei, meu irmão, tem pessoas querendo tocar no rosto, querendo tocar na mão, tem pessoas querendo tocar no ombro, tocar no cabelo. Ei, se você apenas tocar nas vestes de Cristo nessa noite, haverá milagre na sua vida. Não é o lugar que você vai tocar que vai fazer um milagre, é em quem você toca que realiza milagres. E a Bíblia vai dizer que ela toca na orla. Para a pessoa tocar na orla, ela não vinha andando. Para a pessoa tocar na orla, ela vinha se arrastando. Você consegue entender? Ela não vinha andando como nós estamos andando. Ela estava se arrastando, mas ela sabia que andando, se arrastando, engateando, rolando, correndo, caminhando, tudo que ela precisava era tocar no Mestre. Tudo que ela precisava era chegar até Cristo. Tudo que ela precisava era tocar nas vestes, e ela vai tocar na orla. E quando ela toca na orla, Jesus para: alguém me tocou. Eu imagino Jairo olhando e falando assim: Jesus, tudo bem que alguém te tocou, mas vamos continuar, vamos lá. Jesus, a minha filha está em casa quase, né? Mais para lá do que para cá. Vamos embora, Jesus. Não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder, ou em outras traduções, porque de mim saiu virtude. E quando ele pergunta, ninguém fala, e os discípulos ainda falam: mestre, a multidão está te apertando. O Senhor vai parar e vai perguntar quem te tocou. Era uma pergunta meio inconsistente. Só que ele vai e replica: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, meu irmão. E aquela mulher aterrorizada, ela vai falar: mestre, fui eu. Aquela mulher podia pagar até com a sua própria vida naquele momento, porque aquele lugar não era para ela. Mas ela sabia que ela podia pagar com a sua vida, mas que ela alcançaria o milagre, ela ia alcançar. Jesus cura, e a palavra que Cristo fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Enquanto Jairo teve uma atitude de ousadia, aquela mulher teve um ato de coragem para chegar até Jesus. E agora as atenções de Jesus voltam para Jairo novamente. Mas Jesus, ele esqueceu de Jairo? Não, meu irmão. Jesus, ele não se esquece de nenhum de nós, mas tem o tempo exato do milagre acontecer. E vai chegar agora a quarta pedra que havia no caminho de Jairo: os mensageiros de más notícias. Jairo, não incomode mais o mestre, porque tua filha está morta. Meu irmão, quantas notícias nos fazem perder o eixo da vida. Minha filha tinha 7 meses, o médico me colocou sentado de frente para ele e falou assim: pai, vou assinar a guia de internação para não assinar o atestado de óbito. Meu irmão, o meu mundo desabou naquela hora. Era como se um buraco se abrisse e eu tivesse caído ali. E minha filha fica internada, e o médico começa a trabalhar com suspeita de leucemia. E o médico vai fazer exames, e vai fazer mais exames, e repete exames.
E um determinado dia eu encontro com o médico que havia assumido o caso dela, e ele falou assim: pai, se tudo correr bem, sábado eu dou alta, mas o senhor sabe que ela não tem previsão de alta. Eu falei: doutor, em nome de Jesus, sábado de manhã pega a sua roupa, entra no seu carro e pode vir assinar a alta da minha filha, porque sábado minha filha vai para casa. Oh, aleluias. E no sábado, 9 horas da manhã, minha esposa me liga: Aldeir, sobe correndo. Eu falei: Jesus, agora o pior aconteceu. O pior aconteceu agora. O que houve? Camille já está de alta, pode vir, porque amanhã eu vou ceiar na igreja junto contigo. Esse é Deus. Ele é Deus. Mas as más notícias chegam, mas a última palavra vem do Senhor. Então, meu irmão, o médico pode ter te desenganado, o advogado falou que a causa foi embora, a sua família disse que o seu filho vai ser perdido por tráfico, mas eu quero falar sobre você nesta noite. A última palavra, quem continua dando é o Senhor. Oh, aleluias. Eu olho para dentro dessa passagem e eu vou olhar que Jairo e a mulher do fluxo de sangue, eles tinham sentimentos diferentes. Quanto tempo que essa mulher sofria com o fluxo de sangue? Quanto tempo? Qual era a idade da filha de Jairo? Meu Deus. Falar igual o pregador disse ontem lá na igreja, mente de pregador agora. Imagina, hoje é que dia? É dia 25. Imagina que no dia 25 de abril do ano 2000, estava no hospital 2 pessoas, uma mulher para ganhar um neném, e havia na outra ala do hospital uma mulher com os seus exames na mão esperando um diagnóstico. Às 15 horas, entra aquela mulher para dentro da sala de parto, e entra aquela outra mulher para dentro do consultório médico. E o médico começa a fazer a cesariana. Tá, irmãos, isso é uma conjecturação, amém? E começa a fazer a cesariana. Em 45 minutos o médico chega para Jairo e fala assim: aqui, que criança linda. E Jairo está todo feliz no corredor: minha filha nasceu, minha princesa nasceu. A alegria de Jairo era tão grande que ele passa por uma mulher chorando e ele não se dá conta. Aquela mulher, ela ganhou um diagnóstico que ela ia precisar de um ótimo tratamento ou de um milagre. No mesmo corredor, no mesmo dia, no mesmo instante, 2 sensações diferentes. E os anos se passam, e os anos se passam, e os anos se passam. E quando chega no dia, lá em 2012, aquelas histórias, elas vão se cruzar novamente, vão se encontrar novamente. Só que agora aquelas histórias, elas chegam num ponto, no ápice de um problema, porque aquela mulher que havia sido diagnosticada com aquela enfermidade, ela gastou tudo. Ela não podia mais voltar para aquele hospital onde havia os melhores médicos. E agora ela vai para o caminho. E naquele mesmo caminho já havia um homem que estava feliz, que tinha condição, também estava naquele caminho. E naquele caminho que havia esse homem e esta mulher, havia um que podia realizar o milagre dos 2. Enquanto havia festa na casa de Jairo pelo nascimento da filha, havia dor e pranto na casa daquela mulher. Enquanto havia alegria na casa de um, havia tristeza na casa de outro.
Mas dentro de um dia, acontece que a alegria chegaria na casa dos dois, porque naquele dia foi marcado na agenda de Cristo. Este é o dia do milagre na casa de Jairo, este é o dia do milagre na casa desta mulher. Ei, meu irmão, não sei quanto tempo você chora, mas eu sei de uma coisa: o dono do milagre está nesta noite para trazer solução para a tua vida. Meu Deus, pode ser que havia sentimentos diferentes em 12 anos, mas em 12 anos tudo mudou. E agora Cristo, Ele cura aquela mulher vai para casa alegre. Eu imagino aquela mulher chegando em casa e falando assim: eu estou curada, porque no meio do caminho havia um homem chamado Jesus Cristo que operou um milagre. Eu queria tocar nas vestes, mas toquei na orla. Independente de onde eu toquei, saiu virtude. Meu Deus! E ele vai para a casa de Jairo. Estou acabando, mais 5 minutos só acabo. E quando ele vai para a casa de Jairo, pastor, primeira coisa que ele fala: tira as carpideiras de dentro de casa. Ah, papai, carpideira ganhava para chorar. Às vezes você tem um monte de amigo carpideira contigo. Às vezes você tem um monte de parente carpideira contigo, que você fala assim: fulano estava chorando, mas por dentro estava se alegrando. As carpideiras, elas choravam: ai, fulano morreu, mas eu acho que por dentro elas estavam assim: graças a Deus que morreu, porque eu vou levar meu sustento para casa. Quantas pessoas estão batendo no seu ombro e falando assim: ó, tô contigo e não abro. Mas na hora do vamos ver, meu irmão, ó, tô indo porque a caminhada é longa. Ah, papai, nessa noite Deus quer tirar as carpideiras do caminho. Só vai ficar contigo quem Ele deixar. Ele tinha 12 discípulos, mas só 3 entraram. Sabe por quê? Porque quantidade não é sinal de qualidade. Segundo, nem todos que estão juntos estão juntos. Terceiro, nem todos que são de Israel são israelitas. Quarto, nem todos que se dizem amigos são amigos. Quinto, nem todos estarão preparados para contemplar o teu milagre. Tem gente que Deus vai tirar, tu olha e fala assim: meu Deus, fulano saiu de perto de mim. É Deus falando assim: é verdade, porque quem vai contemplar o seu milagre é só quem eu deixar. Quem vai contemplar o seu milagre é só quem eu deixar ficar no caminho junto contigo. E quando as carpideiras saem, quando aquele alvoroço todo sai, Cristo entra. Meu irmão, com Cristo não tem alvoroço, com Cristo tem alegria. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo agora. E se eu estiver mentindo, tu levanta a sua mão e fala: é mentira. Você já foi em enterro de crente? Hã? Sim ou não? Já foi em enterro de ímpio? É igual? Não é não? Tem alguma coisa diferente? Meu irmão, enterro de crente, rapaz, funeral de crente, pode até ter a tristeza da perda, mas tem a alegria que o Senhor recolheu para si. Mas funeral de ímpio, tem a certeza que perdeu. O meu avô e minha avó morreram. O meu avô servia ao Senhor. Meu avô não sabia ler, não sabia escrever, mas conhecia aquele que sabia, aquele que ensinava, e aquele que era, que é e sempre será. O meu avô, quando morreu, minha mãe chegou em casa e falou assim: meu filho, seu avô estava dormindo. Até o semblante dele era diferente.
Quase 2 anos depois, minha avó falece. Meu pai chegou em casa e falou: filho, a pior sensação da minha vida, porque a sua avó estava com um semblante amargurado. Eu fui num velório, que o velório virou vigília. Enquanto o povo chorava pela morte, se alegrava pela visitação do Espírito Santo, falava em línguas estranhas, e Deus, ele tomou conta da igreja. Sabe por quê? Porque é diferente aonde há a presença do Senhor. Aonde Jesus chega, meu irmão, a tristeza tem que dar lugar. Ela tem que ir embora, tem que dar lugar para alegria. Porque onde Ele chega, aonde Ele chega, a festa. E quando Ele chegou naquela casa, Ele coloca todos para fora e Ele entra junto com os pais da criança, com Pedro, Tiago e João. E Ele só fala com aquela menina: levanta-te, levanta-te, levanta-te. E aquela menina levantou. Encerrei. O que é que você está precisando levantar na sua vida hoje? Às vezes você está precisando levantar a sua fé. 12 anos que uma sofria, em 12 anos aquele que se alegrava chorou. Possa ser que hoje você esteja como Jairo. Você estava alegre, mas Satanás chegou na sua casa, colocou o dedo na tua cara e falou assim: a sua filha é minha, o seu filho é meu, o seu esposo é meu, a sua esposa é minha. Ei, toma posse de uma palavra nessa noite. O Deus que você serve não perde batalha. O Deus que você serve, a última palavra vem dele. O Deus que você serve já entrou nessa peleja contigo, e a vitória já é sua. Não há morte. Tem gente que fala assim: há jeito para tudo menos para a morte. Eu te apresento Jesus nessa noite. Eu te apresento Cristo. E você pode me perguntar: tu tem tanta certeza assim? Eu tenho. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que lá dentro do túmulo, o lençol estava num lugar, mas o lenço estava à parte dobrado. Os judeus, eles são muito metódicos. Quando ele vai na sua casa, ele se assenta na mesa. Se ele gostou da recepção, se ele gostou da comida, se ele gostou da forma que você o tratou, o lenço vai estar dobrado. Porém, se ele não gostou de nada, ele vai amassar o lenço e vai deixar ali. Se o lenço estiver bagunçado, você pode saber de uma coisa: ele nunca mais volta na tua casa. Mas se o lenço estiver dobrado, ele vai voltar. O lenço de Cristo estava dobrado dentro do túmulo. Vou te falar, o lenço de Cristo estava dobrado dentro do túmulo. Sabe o que Ele está falando para mim e para você? Permaneça firme na sua fé, porque eu voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. A minha fé está firmada nele. A minha fé, a minha convicção está nele, que ele vai voltar para nos buscar. Pode se passar um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, um século, um milênio, o que for, mas eu continuo tendo certeza que se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Eu posso orar por você nessa noite? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, eis aqui a tua igreja. Pai, eu não sei o que a sua igreja está passando, mas tu sabes. Senhor, se esta palavra, Pai, foi revelada de ti para nós nessa noite, é porque alguém aqui nessa noite estava precisando ouvir. Senhor, eu quero profetizar que a tristeza vai dar lugar para alegria.
a morte vai dar lugar para a vida, a doença vai dar lugar para o milagre. Senhor, a falta de fé nesta noite vai dar lugar para a fé. Senhor, e o sobrenatural vai acontecer. Senhor, vai visitando as casas, vai visitando as famílias. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, desfaça todas as obras de Satanás. Ah, Senhor, todas as obras de Satanás caiam por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, há poder no teu nome, e aonde o Senhor está, Satanás não pode ficar. Então, em nome de Jesus, Satanás pega tudo que é seu agora e saia desta casa, saia desta vida, saia desta família, saia desta saúde. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta igreja a presença do Espírito Santo, Senhor, possa ser perpétua e marcante. Que nas vidas, Senhor, nos lares, Senhor, nos relacionamentos, que o Senhor nessa noite possa ir com profundidade, com força, Senhor, e arrancar toda a astuta cilada do inimigo. Senhor, faça a sua igreja nesta noite entender que sem fé é impossível te agradar, Senhor, e que para alcançar o milagre precisa ter fé. E para alcançar a salvação, a fé precisa ser permanente, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado por este povo. Obrigado pelo pastor, pelos líderes. Obrigado por cada um. Rogamos a tua paz sobre nós e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui estar agradecendo a minha oportunidade. Obrigado, pastor, pela oportunidade que o Senhor nos permitiu subir na tribuna, utilizar dela. Eu costumo dizer lá na congregação que é muito sério, irmãos, subir aqui. Tem pessoas que sobem aqui que ele acaba com a igreja aí embaixo. Mas eu agradeço, pastor, pela confiança. Que Deus possa estar abençoando essa igreja e a todos os irmãos em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.